Em nome de Deus e da lei, declaro aberta a sessão ordinária número 5. Peço à secretária fazer a leitura da ata. Ata número 884. Aos 17 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, na sala de sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Travesseiro, Rio Grande do Sul, realizou-se a quarta sessão ordinária da legislatura 2025-2028. Sob a presidência do vereador Adriano Steffler, estiveram presentes os vereadores Alexandre Ginésio Schwartz, Ayrton da Costa, Andréa Alessandra Kaufmann, Grace Rockenbach, Joaquim Diogo de Castro Soutier, Marciano Sadim Markmann, Omar João Walter e Paulo César Ani. Inicialmente foi apreciada a ata número 883 da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida, foi feita a leitura dos ofícios SMAF número 032 e 033/2025, oriundos do Poder Executivo, e leitura do pedido de informação do vereador Paulo César Ani sobre o protocolo número 018/2025. Neste momento, o senhor presidente convidou o secretário da Saúde, Júnior Weitzmann, para fazer uso da tribuna e apresentar o relatório de gestão da saúde no terceiro quadrimestre de 2024 e anual, que detalhou o relatório, esclareceu e respondeu às dúvidas dos presentes. Após deu-se início ao grande expediente. Fizeram uso da palavra os vereadores Andréia, o vereador Joaquim cedeu seu tempo ao vereador Ayrton. Ayrton também se inscreveu para o uso da tribuna, desta forma, tendo 14 minutos para fazer o uso da palavra. Na sequência, fizeram uso da palavra Paulo César e Adriano. A gravação consta integralmente no arquivo 2025, gravações 17/2/2025. Continuando na ordem do dia, a leitura dos pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Orçamento, referentes aos projetos de lei número 020, 21, 22, 023, 024 e 025 de 2025. Os pareceres foram favoráveis à votação dos projetos de lei. Leitura do projeto de lei número 020/2025, de 11 de fevereiro de 2025, que autoriza Poder Executivo a permutar servidor com o município de Marques de Souza e da outras providências. Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 021/2025, de 11 de fevereiro de 2025, que altera a redação dos incisos 1 e 2 do artigo 34 e revoga o artigo 62 da Lei Municipal número 1781, de 5 de dezembro de 2022, e da outras providências. Posto em discussão, neste momento, o vereador Ayrton da Costa pediu vistas ao projeto, que foi aprovado pelo plenário. Leitura do projeto de lei número 022/2025, de 11 de fevereiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a convocar por até 10 horas semanais os servidores ocupantes de cargo de monitora de educação infantil, além da carga horária normal de 30 horas semanais, quando existe o interesse público para atender ao turno inverso e da outras providências. Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 023/2025, de 11 de fevereiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a ressarcir os produtores rurais que adquiriram sementes da tecnologia transgênica no âmbito do programa Troca-Troca de Sementes de Milho, safra 2024-2025, e da outras providências. Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 024/2025, de 12 de fevereiro de 2025, que autoriza a convocação da ocupante de cargo nutricionista lotada na Secretaria Municipal da Educação, Cultura, Deporto e Turismo para uma carga horária suplementar de até 10 horas semanais e da outras providências. Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 025/2025, de 12 de fevereiro de 2025, que autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente
para atender excepcional interesse público, 2 profissionais para o cargo de monitor, indica recurso e dá outras providências. Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Leitura do pedido de informação do vereador Paulo César Anne sobre o protocolo 018/2025, que requer informações a respeito da prorrogação do prazo de inscrições para a vaga de operário especializado no município. Posto em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Nas explicações pessoais, os vereadores Ayrton e Paulo César manifestaram-se. A sessão está gravada no arquivo 2025, gravações 17/2/2025. Nada mais havendo a tratar, foi assinado o livro de presença que o senhor presidente deu por encerrada a sessão. Travesseiro, 17 de fevereiro de 2025. A ata está em discussão. Em votação, quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Ofícios do Executivo. Ofício SMAF, número 039/2025. Senhor Presidente, na ocasião em que cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos através do presente encaminhar para apreciação desta Casa Legislativa os seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 026/2025. São os projetos, né? Sim. Sim, tá certo. Que vista alterar a redação do inciso 1º do artigo 8º da Lei Municipal número 1741, de 20 de abril de 2022, da outras providências. Projeto de lei número 027/2025, que visa alterar a redação do artigo 5º da Lei Municipal número 929, de 22 de dezembro de 2009, da outras providências. Projeto de lei número 028/2025, que autoriza a convocação de carga horária suplementar de até 10 horas semanais para os contratos temporários no cargo de monitor, que mencione, da outras providências. Projeto de lei número 029/2025, que visa a convocação temporária para atender excepcional interesse público para o cargo monitor de educação infantil, indica recursos da outras providências. Projeto de lei número 030/2025, que cria vaga para o cargo de monitor de educação infantil previsto no artigo 3º da Lei Municipal número 1269/2015, de 7 de janeiro de 2015, indica recursos da outras providências. Atenciosamente, Prefeito Municipal Gilmar Luiz Sotier. Do Legislativo. Solicitação de moção de apoio ao projeto de lei número 320/2025. Dispõe sobre a securitização das dívidas de produtores rurais cujos empreendimentos tenham sido impactados por eventos climáticos adversos a partir de 2021. A matéria lida está em discussão. Vamos fazer o sorteio aí dos oradores. Adriano, Joaquim, Ayrton, Marciano Sadi, Paulo César e Omar. Eu pedi menos. Não sabia. Nesse momento, repasso os trabalhos ao meu vice para fazer uso da 7 minutos. Meu boa noite aos colegas vereadores da mesa, demais vereadores, assessor Fábio, secretária Lana, Felipe aí,
está fazendo as reportagens, ao vice-prefeito e demais pessoas aqui se encontram. Quero inicialmente falar um pouco da moção de apoio à PL 320/2025. É uma moção aí que várias câmaras eu já vi que estão fazendo também, está tramitando no Congresso e Senado, né? Isso é uma securitização das dívidas dos produtores rurais desde 2021, né? Onde praticamente todo o estado foi atingido secas. Quando não tinha seca, se pensar, muita gente esse ano vamos se salvar, e ano passado deu aquela enchente onde a maioria dos agricultores ainda perdeu. Esse ano, novamente, eu acho que a nossa região foi atingida também um pouco com a seca, mas não tanto assim, que a gente vê lá para a fronteira aí. Tem lugares, eu vi até uma reportagem, hoje estão colhendo 10 sacas de soja, né? Isso é terrível, né? 3, 4 anos, produtores só no vermelho, né? E não vão conseguir dar a volta, né? Todo mundo sabe que pessoal que produz em grande escala, fazem financiamento de grande escala e não vão conseguir pagar. A única coisa é conseguir essa lei aí para ter a renegociação das dívidas, né? Onde vai ser, eu acho, uma saída para alguns agricultores, porque se a nossa agricultura no estado realmente falir, aí é complicado, né? É complicado, porque é 3, 4 anos, né? Às vezes é 1 ano, o cara ainda consegue dar a volta, mas é 3, 4 anos agora que tem regiões que sofreu muito novamente com a seca, outras regiões já não foi tão atingido, mas é complicado. Eu acho assim, nós não podemos só pensar em nós, às vezes eu acho que a gente tem que pensar no próximo. E como é bom, eu acho que a gente teve o exemplo ano passado, com essa enxurrada, quanta ajuda veio de fora, né? Como é bom ser ajudado, e eu acho que a gente tem que tentar retribuir de uma outra forma, né? Se ali no nosso município, de repente, não vai ter nenhum colono que vai se enquadrar, que vai querer fazer uso disso, mas a gente tem que pensar nos outros, né? Eu acho que se a nossa agricultura no estado inteiro vai bem, nós também vamos bem, né? E aí vamos, essa colaboração dos colegas, né? Vamos encaminhar a Anguate, que vai dar sequência, né? Isso aí, para tentar quanto mais força, união, dia 14 vai ter uma mobilização na Expo Direto também, né? Sabe, acho que é interessante nós pensar um pouco no próximo. A gente sentiu isso ano passado, como é importante ser ajudado, né? E vamos pensar em ajudar, fazer a nossa parte, ao menos, ajudar os agricultores, né, do nosso estado, né? Que sofreu realmente os últimos anos e é complicado. Quero falar também um pouco da agricultura de travesseiro. Eu participei de uma reunião aí de um grupo, até o Alexandre está aí, é um dos membros aí, fizeram um grupo aí de agricultores e se discutiu algumas coisas com a administração, né? Eu só espero realmente que isso saia do papel, né? Que não fica só no papel, né? Que isso é muito interessante, esse grupo, né? E que continue, porque a agricultura, ela precisa de ajuda, e a gente sabe que nosso município é o que está segurando a barra, né? E sempre fala, né? Se a agricultura vai bem, o povo da cidade também come bem, né? E vai bem também, né? Porque se falta produção, os preços sobem, né? E eu acho que sim, foi válido essa reunião. Espero que aconteça mais vezes, né? Que realmente, às vezes o cara fala umas coisas, não se dá muita bola, né? E aí, se é um grupo maior, a força
fica mais forte, mais interessante, né? E vou botar o projeto 021 em votação, onde não vai ter essas reivindicações ainda, mas a gente espera que, com o tempo, esse projeto volta com algumas emendas, né? Porque não adianta. Só no papel coisa não funciona, tem que ser na prática, né? Por hoje seria isso, meu obrigado. Repassa os trabalhos particular. Próximo orador, vereador Joaquim, 7 minutos. Boa noite a todos. Gostaria de saudar meus colegas vereadores, assessor jurídico Fábio, secretária Lana, vice-prefeito Arley, aos demais que aqui se fazem presente e a quem nos está acompanhando de casa. Eu quero começar parabenizando o CTG Travessia Crioula, que no domingo, dia 23, teve a festa anual dos sócios, né? Parabenizar a patronagem pelo empenho, pela organização e também aos sócios, né, pela participação. Eu me orgulho muito em fazer parte do CTG como sócio e também estar à frente da patronagem. Quero também destacar que quarta-feira passada nós tivemos uma reunião com a Associação da Travessia da Amizade, na Câmara de Vereadores em Marques de Souza, né, na qual nos foi apresentada uma prestação de conta da obra da Ponte Baixa e o cronograma de execução da mesma. Né. As notícias são positivas, o Samir esteve lá, apresentou detalhadamente a execução do projeto. A ideia é, quem passa lá diariamente vai entender, né, a parte que já está em obra, ele quer concluir. Marques de Souza já está trabalhando no acesso principal e ele vai fazer um acesso provisório para poder liberar o tráfego, né? Que para nós é muito importante, a gente está ansioso por uma travessia segura, né, e que possa passar caminhões de grande porte. Eu acho que para o nosso município é essencial, já foi falado várias vezes isso aqui, né? Essa ponte é a sobrevivência do nosso município. Quero também comentar sobre a reunião de quinta-feira, né? Como o Adriano acabou de comentar aqui, alguns agricultores se reuniram, trouxeram demandas. Eu acho isso importantíssimo, né? Essa ligação entre a população, principalmente agricultores, né? Já que tanto se fala que a agricultura é o carro-chefe do nosso município. Então, acho que esse é o nosso papel. Tanto o vereador como a administração é escutar, né? É ter essa oportunidade. Eu acho que nada mais justo do que vir demandas de quem passa o dia a dia na agricultura, né? E cabe a nós, né, como o Adriano comentou, eu acho interessante sair do papel, sempre pensar em melhorar. A gente nunca pode dizer, agora tá bom. Não, se melhoramos aqui, vamos melhorar lá, vamos sempre procurando ajudar, né? Quero também parabenizar a administração e principalmente a Secretaria de Obras, né, pelo melhoramento que está sendo feito na via que liga a comunidade de São Miguel. É importantíssimo, é uma comunidade que produz, né? Então, por exemplo, nós que temos caminhão, a gente sabe a dificuldade de se encontrar, às vezes mora acima, um caminhão carregado, estrada estreita, então estão alargando a estrada, está ficando bom, né? Acredito que vão dar segmentos em outras comunidades, né? Então fica aqui o meu agradecimento e os parabéns. Quero falar também do projeto que foi baixado. Na minha opinião, deveria ter passado. Eu acho que é um aumento significativo, né, em relação à terraplanagem para aviários. Dá um aumento de 56% e para chiqueiro, 38%. Eu acho que ele destina o produtor, né, claro, tira a responsabilidade, a administração não teria responsabilidade de fazer a terraplanagem, né? Ela direciona o produtor a escolher uma área de terra de acordo, né? O incentivo monetário é bom, é um valor significativo, né? Então o produtor escolhe a melhor área, né? E qual é o principal tema, né? Tempo. Hoje, para o produtor rural, tempo é dinheiro.
quem quer investir, quem vai pegar um juro em banco, né, fazer um financiamento, quer o quanto antes liberar a obra, né? Então já teve casos de enrolar, demorar, né? A gente sabe que o município tem muitas demandas, é difícil se envolver em terraplanagens de grande porte, né? E também quero comentar que na última sessão, né, foi falado aqui que o diário oficial do município não está atualizado desde o ano de 2023, o que não é verdade. O diário oficial do município sempre esteve e está atualizado. O que acontece? Ao acessar o site, a data de referência está como uma data de 2023. Então é só acessar o site, ali onde é que está essa data, clica na data e digita a data que tu quer fazer a tua pesquisa, né? Então é bem simples, ele sempre esteve atualizado e está atualizado. Meu muito obrigado e hoje seria isso. Obrigado, vereador Joaquim. Próximo orador, Ayrton, 7 minutos. Boa noite à mesa, presidente Adriano, os demais colegas vereadores, nosso vice-prefeito aqui presente, e em nome dele se sintam todos cumprimentados. Para mim é sempre uma alegria quando o vice participa das sessões, que às vezes chega a ponto de que isso não é mais possível, de um vice participar. Mas que bom, vice. Participa, que nós vamos fazer nossos pedidos verbalmente. Porque aqui nós ainda não pegamos aquele costume de nós fazer nossos pedidos, como outras câmaras, via ofícios. Aqui é verbal. Pede, se atendido, também nós usamos uma voz um pouco mais alta, cobrando isso também. Fazendo diferente do que o papel faz. O papel ele é em branco, tu pede aqui depois, o que há pouco foi dito pelo vereador, tem que sair do papel. Mais uma vez, eu estou aqui me manifestando nessa casa, onde o nosso povo, ele faz parte do nosso trabalho. Chega durante a semana, o pessoal comenta. Vereadores, vocês travesseiros, de parabéns. A imprensa divulga o trabalho de vocês têm a coragem de falar e tudo isso aqui. Também a gente tem muito cuidado na sua fala, porque às vezes é perigoso tu falar algo que não pode ser dito. Assim, a todas essas pessoas que nos assistem, da importância de ver realmente o nosso trabalho. Eu quero dizer do projeto que abaixou esse dia do incentivo, isso não foi nem uma coisa assim minha. Eu vi assim que tinha dúvida por parte da mesa, pelo Paulo César. Então nada melhor do que tu segurar o projeto uns dias e analisar melhor o que foi feito. E aí depois tu bota em votação e aprova o projeto. Nós sabemos que na agricultura tu não acerta o 100%, em qualquer setor, tu não acerta. Só que eu sei que isso é de muitos anos, desde que Travesseiro existe, a agricultura é o nosso lado mais forte, porque nosso município é agrícola. E aí eu sempre digo para quem assume uma pasta na agricultura, não é tão simples assim. Que pessoas mais de idade que tu lida, porque os novos estão indo para a cidade e os mais velhos estão lá. E aí, às vezes, do jeito que eles trabalham, não adianta tu chegar e dizer, cara, tu vai ter que tirar leite de 5 tetas se a vaca tiver 4 tetas. Então não adianta. Tem que aquela classe mais velha, eles sabem o que eles fazem.
Presidente, um sinal aqui de botar água no leite. Não, isso já era uma vez. Nós estamos aqui falando de um trabalho sério nosso, mas realmente o leite, ele, já que o presidente tocou nisso, ele está defasado o preço do leite. Se nós olharmos a nossa despesa na agricultura que nós temos com nossas vacas de leite, eu não estou produzindo leite. Porque eu estou naquele ramo, o que sempre dá. Dificilmente isso falha. Que é o tal do pepino. Pepino conserva, e se eu deixo ele lá uma semana, ele já não vai mais para conservinha, ele serve para conservão, ele serve para... Muita coisa está para usar. E eu planto e colho, e tem os que não planta e colhe também. E eu tinha a felicidade, no dia de ontem, ver Joaquim, a sua tia, vindo lá em casa, buscando conhecimento do plantio de pepino, conserva, e eles lá estão plantando 1000 pés de pepino e estão lá colhendo 1.600 quilos. Colheram bem para aprender, porque eu vi que muita coisa ainda tá errado lá, você tem que corrigir as coisas lá, mas eu vou ajudar eles. Enquanto nós com 4.000 pés, nós chegamos a colher de 12, 14, 16 mil quilos. Então, eu falo disso porque a gente conhece, a gente sabe, de anos que a gente está trabalhando nisso. Então, sempre quando eu posso ajudar alguém, eu ajudo. Eles vieram me procurar lá, eu digo, eu vou ajudar vocês. E também, eu estou usando a tribuna nessa noite. Eu reclamava muito daquele nosso trajeto asfáltico, aquele pedacinho do posto de saúde, de Salto Baixo, daquela continuidade ali. E olha, está em ritmo acelerado, até se continua assim, logo vamos ter esse asfalto. E cabe agradecer. E também o tempo está escrotando. Eu preciso falar nessa noite. Esses dias foi aquela quebra-mola da linha Cairu. Joaquim, naquelas curvas de vocês, o pessoal da Cairu está pedindo que seja feito lá, pelo menos, a sinalização nessas curvas. Porque não basta uma quebra-mola na entrada lá. E realmente o pessoal está certo, aquelas curvas, onde é que vocês moram, o presidente dessa casa também, é um problema. A sinalização lá, ela falta. Eu ia falar ainda a questão da ponte de Marques, mas infelizmente meu tempo esgotou, então nós vamos deixar para a próxima. Vou ter que me inscrever de novo na sessão, na próxima, para falar mais um pouco, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, vereador Ayrton. Próxima, Marciano Sadi, 7 minutos. Cumprimentar a mesa, o presidente, o doutor Fábio, a secretária, o pessoal que está nos assistindo, o pessoal de casa também, né? Quer dizer que semana passada eu tive a honra de participar de uma reunião com os agricultores, hoje temos o Alexandre presente aí, né? Estou sempre disponível aí quando vocês quiserem fazer uma reunião, né? E onde foi debatido muita coisa, né? E eu sei da dificuldade que tem a agricultura, né? Da parte do grupo de vocês, até sei da dificuldade de alguns menores ainda que estão patinando por aí, né? É difícil mesmo. A gente sabe, a gente coloca no lugar deles, porque eu vim da agricultura e eu trabalho na agricultura, mesmo sendo funcionário público, né? Então a gente sabe da dificuldade que é. E com certeza tem o meu apoio, vou fazer força para conseguirmos alguma coisa, né? Isso vocês podem ter certeza, né? Tanto para vocês quanto aos menores também, né? A gente não vai deixar de assisti-los, né? O colega colocou também na parte do asfalto, né? Realmente estão trabalhando num ritmo acelerado, né? Está atrasado, acho que está atrasado mesmo, mas a empresa, a gente conhece ela, né? Espero que eles dão sequência, né? Que não aconteça o que aconteceu lá atrás. Não é culpa da administração, não é culpa nossa, mas realmente da empresa. Então a gente vai estar em cima também disso aí, né? Com certeza, né? Falar também um pouco desse projeto que foi baixado, do 21, né? Das terraplanagens, né?
o aumento ele é significativo, né? Então, 56% da parte do frango e 37% da suinicultura, né? Então, assim, ele tem o meu apoio, eu vou aprovar, mas eu quero voltar a debater ele futuramente, né? Da questão da administração, que nós fazemos mesmo, né? Então, a gente tem o tempo ainda de falar sobre isso com a administração, não precisa ser uma coisa urgente, mas a gente vai voltar a falar, né? Da mesma forma, a energia solar, né? A energia solar vai ser dada uma pausa nela, né? Questão de incentivo, mas eu vou voltar a debater e acho que a agricultura merece isso, né? A gente não pode deixar essas coisas dos agricultores de lado, né? Então, mas tem o meu apoio à agricultura, que nem da mesma forma que eu falei, né? Acho que por hoje seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Sadi. Próximo orador, Paulo César, 7 minutos para fazer uso da palavra. Inicialmente eu quero saudar o presidente da mesa, em nome dele todos os vereadores, pessoas aqui presentes, a imprensa escrita e falada. Um abraço especial ao doutor, né? Ontem perdeu um tio, né? Também o ex-marido da vereadora Marileia, pai do menino lá com 14 anos, né? A gente era muito amigos de longa data no futebol, né? Sempre uma perda, a comunidade de Linha Cairu também, ele era muito participativo. Então, meus sentimentos, doutor, e a toda a família. Agradecer também ao secretário Hildo, mais uma vez. A gente fez um pedido referente a algumas limpezas e ele realmente deu continuidade. Ele meio que, em dias molhados, ele estava fazendo as limpezas para o interior, então por cada vinagre também a gente deu sequência ali. Espero que assim que puder ele continue, que lá para cima tem algumas pendências ainda. Então, agradecer a ele que ele continuou na limpeza da picada de vinagre. Mas também quero pedir, agora que é o prefeito que está um pouco mais no comando, porque o Willo está de férias, me pediram para, se pudesse, na linha Macuco, dar uma atenção especial lá. Tem muita impureza, muito lixo na beira ali das estradas, e enfim, na varzeazinha da Dora ali, foi carregado uma parte e aí ficou para trás, e se pudesse dar uma agilizada ali para, quem sabe, fazer a limpeza ali também. E demais comunidades, é claro. Falar um pouco sobre o asfalto que eu comentei na última sessão, lá da Juventude, e ali na travessia de Travesseirense. Eu vi hoje que botaram pinche, então acredito que amanhã ou depois vai sair esse asfalto. Que pena que não estenderam pelo menos uns 10 metros ali na Macuco adentro. Ficou uma casa, praticamente meia casa tem asfalto, meia casa não vai ter asfalto. Podiam ter puxado um pouco mais para o Macuco e ter deixado fora ali no Juventude, onde estão fazendo essa ponte que foi embora, que amanhã depois igual vai ter que ser feito um remendo ali para fazer esse asfalto e fazer um projetinho maior, quem sabe uns 100 metros, para passar pelo menos do Juventude para cima, como vocês, Ayrton e São João ali pediram na frente das comunidades. Poderia ter estendido um pouquinho mais para o Macuco e feito um projetinho novo para a comunidade Juventude, que também merece, que também sempre tem poeira ali no lado e entra dentro do salão e tal. Poderia ter feito um outro projetinho de 100, 200 metros para passar ali, ou quem sabe até no CTG, para contemplar também. Da ponte também vou falar, né? Infelizmente, às vezes coisas acontecem, né? Essa ponte lá da Juventude, pena que acho que as treinas não acertaram certo, os quadros, né? Mas enfim, né? Está ficando uma obra boa, bem estruturada, forte. Tenho acompanhado um pouco, quando eu não passo por lá, às vezes eu dou uma olhada de moto. E é uma obra que está ficando bom, né? Que pena que os engenheiros erraram no esquadro, né? Mas enfim, vai ficar uma obra boa. Então, por isso que eu achei que poderia ter esperado. Lá na frente vão fazer um pedacinho de asfalto e amanhã depois tem que fazer um remendo igual, né? Poderiam ter parado na ponte e feito uma outra pedaço na sequência, né? Quero também falar sobre a questão de empresas. Isso não é uma crítica, isso é
ajudar a administrar. Quando eu era secretário, o senhor Ayrton lembra muito bem, as ruas dos Graxaim, que vocês me pediam sempre para fazer as limpezas. Então, quando eu era secretário, fiz muito limpeza. Comecei da Bardofão. Vocês falaram de São Miguel, realmente, quando eu saí, daí deu pandemia, um pouco antes que eu saí da secretaria, realmente São Miguel nós estávamos lá com maquinário, mas as obras pararam em função da pandemia. Então, praticamente 90% das estradas a gente conseguiu fazer, mas São Miguel ficou na época fora em limpeza, alargamento, trocas de bueiros, enfim. Então, que bom que estão fazendo São Miguel agora, né? Eu vi que estão quase prontos já, né? Então, que bom, né? Então, na minha época a gente fez isso, praticamente todo o município, inclusive reabrimos muitas estradas, o Erval era intransitável, ali nas antenas da Bruxa era intransitável, e na minha época a gente conseguiu fazer essas limpezas todas, inclusive a rua do senhor vereador Ayrton. Então, assim, ó, a gente não vem só criticar, uns pedidos que a gente faz, a gente sabe que tem sempre muita demanda, o município é grande, mas eu espero que hoje tem 2 patrolas e tem 2 carregadeiras. Então, na época tinha uma patrola, uma carregadeira, e mesmo assim a gente conseguiu fazer muita limpeza em volta. Sobre o projeto 21, né, continuo batendo na mesma tecla. Eu acho que o município tem que ser o responsável, o município tem que fazer trabalhagem, tem condições, tem maquinário. Se falta maquinário, foi o que eu falei na reunião com os agricultores, o Alexandre estava aí, estava também, eu sempre bato nessa tecla. Tem que o município ser o responsável. Aumentou o valor, aumentou, mas o colono, ele não quer essa preocupação. Muitas vezes ele tem que estar tirando leite de manhã ou tratando porcos e ele tem que estar preocupado com a terraplanagem dele porque a empresa está lá fazendo. Então, eu continuo dizendo que o município tem que ser responsável. Se faltar maquinário, o município pode contratar terceirização. Então, não vejo o problema ali. Quanto à questão da ponte de Marques de Souza, não se viu mais nada, não sei como é que está, alguém daqui a pouco poderia nos informar como é que está o andamento da licitação dela. Não adianta nós pegar na ponte baixa, nós precisamos da ponte alta também. Mas gostaria de saber a que pé está, tomara que esteja andando bem, porque assim que a licitação sair, as obras começam, né? Mas, com certeza, a ponte baixa é o escape, porque uma ponte se faz em 4, 5, 6 anos, né? E também, por último, já terminando meu tempo, espero que a administração não esqueça dos remendos do Marcelo Boto, na entrada da cidade, e da rótula ali na travessia do Ouro de Marane. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Paulo César. Próximo orador, vereador Omar, 7 minutos, para fazer uso da tribuna. Saudação à mesa, jurídico, colegas vereadores, vice-prefeito Arley e demais pessoas presentes. Então, fui convidado para participar daquela reunião dos agricultores, produtores de leite. Não participei por motivo de força maior, não podia, nós tínhamos reunião segunda, terça e quarta lá em Marques Souza e não tinha como participar, mas sempre a favor da agricultura. Não adianta nós vir aqui, falar bonito, dizer é 80%, 70%, 80% da agricultura e nós não investir na agricultura, investir em outras coisas. Não podemos esquecer o comércio também, né? Outro setor importante do nosso município. Então, assim, não precisa se preocupar. Nós somos aqui, ó, a maioria é agricultor, nós vereadores. Eu acho que cada um sabe o peso que tem a agricultura, tá? Era só isso que eu queria colocar. Outra coisa que eu fui procurado na comunidade lá, talvez mais pessoas passam lá, que acontece alguns cheirinho meio fora do comum lá, então a gente foi procurado lá por causa da empresa lá da Ecofed, não sei o que está vendo, a gente não está reclamando, é uma empresa, talvez
falta filtros lá para filtrar esse cheiro. Então, a comunidade lá não está gostando daquilo que está acontecendo lá. Então, eu acho que também a administração, a lei está aí, também de vez em quando pode dar uma passada lá para ver o que está acontecendo. E eu acho que a comunidade, assim, tem moradores lá que dizem, mas eu acho que nós vamos embora daqui, e isso a gente não quer, né? Então, eu acho que eles têm que colocar uns filtros para melhorar isso. Outra questão das casas, as moradias, as 20 moradias que estão vindo do Ministério das Cidades, que é do Jader Carvalho Filho, e que nos apoiou um pouco o deputado federal Márcio Pioli. Assim, isso são 20 moradias e que vai ser pela Caixa Econômica Federal. Isso são 20 moradias. Então, hoje está se estudando, falei com o prefeito, já está em projeto, em compra de 4 terrenos e fazer uns prédios de 5 andares. Cada andar, cada moradia vai ser de 50 metros quadrados. Então, assim, a gente não sabe qual o critério, quem vai ganhar e quem não vai ganhar, ninguém sabe. A lei está aí, eu acho que está por dentro disso também. Então, assim, eu acho que tem 3 municípios do Vale do Taquari que receberam essas 20 casinhas aí. Eu acho que é uma ajuda para o nosso município, muito grande para o nosso município, que estão nos ajudando, os deputados e o Ministério das Cidades, e que deram aval para travesseiro. Outra questão que eu fui procurar, alguém me procurou lá para ver as Bolsa Família, enquanto nós temos no nosso município. Aí o cara me questionou, ele disse, olha, mas tem Arroio do Meio, está fazendo pente fino, lá estão... Porque tem tanto emprego, querem gente para trabalhar e ninguém vai trabalhar. Então eu fui lá, hoje fui no CRAS, hoje nós temos 16 famílias que estão ganhando... não quis saber os nomes, também não quero saber quem são eles, 16 famílias que estão ganhando esse benefício. É R$ 603,69 cada família. Vale Gás tem 5 famílias que estão ganhando. Então, assim, parabéns, eu acho que o CRAS está fazendo um trabalho sério com isso, né? Eles sabem a realidade, o que tem no nosso município, quem pode receber e quem não pode receber, né? Eles conhecem família por família aqui no nosso município. E aí, outra questão que eu queria dizer é sobre a taxa. Hoje, o nosso município, o CRAS, está em 100%, tudo de acordo com o mando figurino. Tem que ser assim, assim. Então, em cima disso, eles ganham uma porcentagem para eles trabalhar, o que entra de dinheiro, para eles investir cada vez mais. Então, era isso que eu queria colocar hoje para vocês. Obrigado. Obrigado, vereador Omar. Continuando os trabalhos, ordem do dia. Leitura dos pareceres. As comissões de Constituição e Justiça e de Finanças e Orçamento emitiram pareceres favoráveis à votação dos projetos de lei número 021, 026, 027, 028, 029 e 030 de 2025. Projeto de lei número 021/2025. Altera a redação dos incisos 1 e 2 do artigo 34 e revoga o artigo 62 da Lei Municipal número 1781, de 5 de dezembro de 2022 e dá outras providências. Projeto de lei número 021/2025 em discussão. Paulo César. Mais uma vez, eu vou me manifestar sobre esse projeto.
eu já comentei um pouco na tribuna, eu vou bater na tecla que o município tem que fazer as terraplanagens, tem que ser responsável, é mais viável, o colono não vai ter valores suficientes, talvez um ou outro sim, talvez em função de ser assim, nós só tivemos 3 construções nos últimos 4 anos, e o mais a questão da revogação da lei de 2022, que é das placas solares. É uma pena, falei na reunião dos agricultores esses dias, se combate a corrupção nos municípios, não adianta só falar do governo estadual, assim, ó, esse projeto está sendo extinto, pelo que a gente entendeu na noite da reunião, é porque teve gente que, eu já falei na última sessão, eu tenho o talão de produtor, mas não acho justo eu me enquadrar nesse quesito, porque eu não contribuo muito com o município, muito pouco, eu tenho algum gado, mas eu vendo muito pouco. Então, eu acho que tem que ser revisto o projeto e ele voltar a ser aprovado num outro momento, essa questão das placas solares. Quem fez, a gente sabe que teve gente que fez e o retorno é pouco, né? A gente sabe que muitos fizeram e que também realmente contribui para o município, mas essa lei teria que continuar com talvez algumas alterações para ver quem produz mais teria direito a mais e quem produz menos. Então, e quanto às terraplanagens, é o que eu sempre falo, eu acho que é o município que tem que ser responsável. Ayrton? Eu também vou me manifestar sobre esse projeto. Existia ele, para não entrar em discussão de uma coisa que tu não conhece, nós seguramos ele na casa. E aí nós existia agora, eu acredito que todo mundo foi se informando sobre o projeto, eu conversei com o prefeito e tudo. Agora, como o vereador Alexandre já disse, tá, pessoas que têm pressa tudo, e eu, pelo que eu senti na tribuna dos colegas, de logo adiante nós começar a discutir isso, melhorar esse projeto. Agora, eu acho que não temos dúvida, vamos ter que colocar ele em votação e aprovar ele, para não espichar ali aquelas famílias que mais precisam, e já tem o financiamento tudo encaminhado. Mas eu também acho assim que não é só a questão planagem, nós temos várias coisas assim que nós tínhamos que encaixar e mudar talvez para melhor. Só que o prefeito se botou bastante disponível em nós discutir isso agora adiante. Mas eu, por minha pessoa, eu acho que vamos ter que votar de uma vez. Paulo César. Vou me manifestar mais uma vez, presidente. Eu não tive dúvidas, quem pediu vistas foi o colega. Eu não tive dúvidas na sessão passada também, por mim podia ter ido na votação. Não tinha dúvidas sobre esse projeto. O senhor sabe que eu e o senhor falamos fora dos microfones sobre esse projeto, então eu não tinha dúvidas. O que eu quero dizer, eu não tinha dúvidas, e tanto que eu vim na reunião aqui para defender os colonos que querem algumas alterações. Eu, Mariano, estava em 4, 5 vereadores. Então, eu não tive dúvidas do projeto, quem segurou na casa foi o senhor, não fui eu, mas eu continuo batendo na tecla que o município teria que voltar à lei antiga, que o município tinha que fazer as terraplanagens, que o município hoje tem melhor estrutura, tem 2 carregadeiras, 2 patrolas, 3 caminhão, vai comprar mais um caminhão truque, pelo que o prefeito comentou. Então, o município tem algumas máquinas que podem ajudar, que barateia. Você sabe que se o município faz mesmo, o preço é menos. Hoje uma escavadeira está R$400 a hora. Vai fazer o que com 120, 130 mil? Eu acho que não tem perna para tudo. É isso. Eu não tinha nenhuma dúvida, colega Ayrton. Ayrton? Colega, eu não vim para a reunião, porque eu moro lá no interior. Você mora aqui no centro. Há pequenas diferenças. E eu estou no meio dos agricultores todo dia. Todo dia. Inclusive, eu não tenho dúvida sobre esse projeto, mas o senhor vereador ainda está discutindo que não concorda, coisas erradas, que ainda tem que... presidente, vamos à votação desse projeto e quem não quiser aprovar, quem não precisa. Agora, em nenhum momento eu seguro um projeto nessa casa por ter dúvida do projeto, e se eu tenho dúvida, com certeza. Todos aprovaram a minha parte do pedido que eu fiz.
Eu também vou me manifestar referente a esse projeto. Eu não tinha dúvida. A única coisa que eu falei e continuo falando, que tem algumas coisas que tem que ser acrescentado com o tempo. Eu também não concordo com o corte da energia solar, né? Eu acho que tem que botar regras, né? Não dá para dar para Deus e todo mundo quem tem talão. Eu acho que tem que dar para quem tem produção, né? Eu acho que a gente não pode só querer dar. A gente tem que botar regras, né? E espero que volte um dia isso aí, realmente, né? E que a gente espera que seja acrescentada as coisas, as reivindicações que os agricultores fizeram uns dias atrás, né? Eu vou botar, novamente esse projeto estou botando em votação, porque a gente sabe da necessidade, da urgência de alguns produtores ter as licenças tudo na mão e vão ter que esperar até que o projeto passe para receber o auxílio. Paulo César? Isso. Fique bem claro, né? Eu não disse em nenhum momento que eu era contra o projeto. Eu era contra o que estavam tirando e que o município, o que o senhor falou agora, presidente, nós estávamos, as reivindicações que foram feitas, não digo que todas, mas uma grande parte tem que ser avaliado, pensado e tentar incluir o quanto antes melhor. Eu estou me referindo a coisas que estão sendo cortadas. Não estou dizendo que eu estou contra o projeto. Obrigado, senhor presidente. Sadi? Sim, vou me manifestar também, né? Antes já falei na tribuna sobre esse projeto aí, né? E eu vou aprovar ele, sou favorável. De certa forma, né? O aumento é significativo, 56%, né? E 37% para os suinocultores, né? Então, nós temos gente esperando, né, para construir. Então, como é que nós vamos segurar mais tempo isso aí na casa? Foi bom ter segurado, deu tempo para debater um pouco mais, né? Acho que foi válido, né? Mas a gente tem tempo ainda para debater. Ainda melhorias podem ser feitas, né? E eu vou batalhar em cima de algumas coisas, com certeza, né? Defendo a agricultura, né? E acho que nós temos que aprovar assim, dessa forma, porque não é qualquer lugar que se aprova uma coisa com 56% de aumento, né? Isso é muito difícil acontecer, né? Então, eu sou favorável hoje. Omar? Eu também, eu estou favorável. Se nós colocarmos nossas máquinas, quem vamos escolher? Número 1, número 2, quem vai ser primeiro? E o outro tem que esperar meio ano. Meio ano, até que... Aí vai um ano, até que ele chega na vez. Então, eu acho que aí cada um pega uma empresa e negocia o valor dele. Eu acho que é o mais correto hoje. Como é que nós vamos escolher quem vai fazer a nomeação, quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro? E o dinheiro está aí? Vou complementar o que o Omar falou, né? A questão do, né, usar a máquina pública, tem o desgaste da nossa máquina também, né? E a população que precisa fazer uma obra simples vai ficar esperando, né? Então, sou favorável, mas tem que pensar em outros quesitos também. Joaquim? Como eu comentei na tribuna, né? Eu também sou favorável ao projeto, acho que já deveria ter passado, eu entendi o que foi dito. Como a Andréia e o Omar também colocaram, é a minha opinião, né? Eu acho que a prefeitura tem máquinas para fazer terraplanagem? Tem as condições? Não tem. A gente sabe o dia a dia das obras, da agricultura, a demanda do serviço, né? Que eles acabaram de falar. O tempo é o que eu coloquei antes. Hoje, para o agricultor, tempo é dinheiro, né? Teve casos que a prefeitura fez terraplanagem, ficou trabalhando meses e meses, né? Acaba até quase perdendo a carência, né? Então, hoje, quem financia uma obra dessa, os valores que estão, tu ficar perdendo tempo, né? Perder a carência, pagar juros. Então, eu acho que foi apresentado dados para nós. Sou favorável ao projeto e eu acho que teria que aprovar. Como foi falado, tem pessoas que estão esperando, querendo investir no município, e estão esperando. É um valor significativo. Direciona o produtor a escolher uma área de terra adequada. Eu acredito até que em alguns casos sobre dinheiro. Então, não tem como encontrar um incentivo desses, na minha opinião. Paulo César? Preciso me manifestar mais uma vez. Eu acho que alguma dúvida ficou, alguns vereadores têm dúvidas. O município poderá contratar máquinas terceirizadas. Eu era secretário, fizemos 20 terraplanagens, fiz 3 terraplanagens de uma vez só, do Nilson, do Rogério Maier e do Adilson Kippmaier,
Elas terminaram praticamente juntas e onde precisava máquina terceirizada, a gente botou máquina terceirizada. Não é que tem que ser todas da prefeitura, mas as 50% pode ser da prefeitura. Uma carregadeira empurra tanto que não está com esteira. Entendeu? Então, eu não sei, acho que tem dúvidas. O município também pode contratar terceirizadas. Então, não estou dizendo que todas têm que ser do município. Assim, nós até conversamos esses dias com o prefeito, isso, né? E o prefeito gostaria de ajudar o dobro que ele está ajudando, né? Só que não dá para dar o passo maior que tem condições, né? E daí é isso que hoje tem condições de dar, né, para a prefeitura, para o colono. E assim, fazer com as máquinas da prefeitura, eu acho que é complicado porque não estão conseguindo nem fazer a estrada bem, assim, né, feita. Então vamos tirar as máquinas da estrada, vai ficar a estrada para trás. Era isso aí. Projeto de lei número 021/2025 em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 026/2025. Altera a redação do parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Municipal número 1741, de 20 de abril de 2022 e da outras providências. Projeto de lei número 026/2025 em discussão. Em votação, quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 027/2025. Altera a redação do artigo 5º da Lei Municipal número 929, de 22 de dezembro de 2009 e da outras providências. Projeto de lei número 027/2025 em discussão. Paulo César. Vou me manifestar sobre esse projeto, presidente. Na realidade, tem que criar o conselho justamente por causa das habitações, né? Então, nada mais certo, porque são 20 casas, então tem que se adequar a isto, e que bom que vem essas 20 casas, são 20 famílias que vão serem beneficiadas, né? E a gente vai ser com certeza favorável. Projeto de lei número 027/2025 em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 028/2025. Autoriza a convocação de carga horária suplementar de 10 horas semanais para os contratos temporários no cargo de monitor que mencione da outras providências. Projeto de lei número 028/2025 em discussão. Paulo César. Vou dizer que eu não sou contra o projeto antes de falar, né? Porque daqui a pouco vão achar que sou contra. Não, eu sou a favor desse projeto. O que eu vou falar é justamente... nós aprovamos esses projetos em 6 de janeiro e 18 de fevereiro, né? Nós passamos 2 meses, amanhã vai fazer 2 meses e nós já temos que alterar um projeto, né? Eu não entendo, eu não vou ser contra porque é para especiais, né? Mas devia ter vindo logo 40 horas, então, ou 35, que fosse, que precisa. Gente, isso aqui faz 2 meses que aprovamos, aí a gente não tá nem só para reclamar, mas é fato, tá aqui o projeto. Falamos isso antes fora da sessão, né? É triste, mas é realidade. Então o projeto estava pronto, era só vir pronto logo, né? Tem que alterar. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei número 028/2025 em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 029/2025. Autoriza a contratação temporária para atender excepcional interesse público para o cargo de monitor de educação infantil, indica recursos da outras providências. Projeto de lei número 029/2025 em discussão. Paulo César. Mais uma vez eu, presidente. Vou ser favorável a esse projeto. Só para esclarecer, né, eu busquei a lei na internet porque não tinha acesso nos feriadão, né, e aí diz o que diz a internet. Eu busquei a lei hoje de manhã com ela porque não está atualizada essa lei na internet, entendeu? Eu fiquei na dúvida porque essa lei foi adequada em 2023 e não está no sistema da internet, entendeu? Então essas coisas têm que estar no sistema.
Eu estava na dúvida do projeto, por quê? Porque não constava a cláusula que fizeram, que poderia ser um familiar, ou um pai, uma mãe, ou um filho, e tem redução de carga horária, em até 30% a carga horária se tem um familiar doente. E essa lei na internet, não, eu tirei ela, não constava isso, então por isso que eu falo que tem que se adequar à lei na internet também, tanto uma como a outra. Então, não adianta dizer que está na lei e não está. Então eu procurei hoje de manhã, a nossa servidora da coisa, ela me mandou a lei e ali ela consta. Então só para dizer que não está tudo na internet, não. Projeto de lei número 029/2025 em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 030/2025. Cria vaga para o cargo de monitor de educação infantil previsto no artigo 3º da Lei Municipal número 1269/2015, de 7 de janeiro de 2015, indica recursos da outras providências. Projeto de lei número 030/2025 em discussão. Paulo César. Vou me manifestar sobre esse projeto. Esses dias nós abrimos 4 vagas de monitora, de 13 passou para 17, e agora estão pedindo mais uma vaga, que é a 18ª pelo concurso. Então, presidente, eu gostaria de pedir vistas desse projeto para realmente ver se há necessidade de mais uma vaga. Quando eu falei que das 13 tinha 2 em aberto, aí foi aberto mais 2 vagas, passou a 17, contrataram as 4, agora mais uma contratação. Não aumentou tanto os alunos de 13 para passar para 18, são quase 50% a mais de monitora. Então, eu gostaria de pedir vistas ao projeto. Voto pedido de vistas do projeto número 030/2025. Em votação, quem estiver a favor do pedido de vista permanece sentado, do contrário se manifeste. Pedido de vistas rejeitado pelos vereadores Sadi, Joaquim, Omar, Andréia, Ayrton e Grace. Continuando o projeto, então, como foi negado o pedido de vista, bota o projeto em discussão, palavra que Joaquim pediu. Quando se trata de educação e saúde, o nosso município é exemplo. Então, se estão criando a vaga, né, há necessidade. A minha mãe trabalha anos e anos na educação infantil, ela me conta diariamente, né, agora ela está se afastando, as necessidades de uma escola, de uma creche. Se estão criando mais uma vaga, no meu entendimento, é necessário. Paulo César. Já que o meu pedido foi negado, não tem problema nenhum, né, presidente? Toca o barco. Só que assim, ó, deixar claro, se falta monitor, faz um contrato emergencial. Foram feitos tantos já. Não muda nada o contrato emergencial. Esse aqui é efetivo. Agora eu estou dizendo que 4 foram contratadas, mais uma são 5. Tinha 13, passa 18. Isso são quase 50% a mais. Então, eu não concordo com esse projeto, porque poderia contratar uma emergencial. Não estou contra a educação, muito pelo contrário, mas não efetivar. Projeto de lei número 030/2025 em votação. Quem estiver a favor permanece sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por 7 votos a 1. Voto contrário do vereador Paulo César. Moção de apoio ao projeto de lei número 320/2025. Solicitação de moção de apoio ao projeto de lei número 320/2025. Dispõe sobre a securitização das dívidas de produtores rurais cujo empreendimento tenha sido impactado por eventos climáticos adversos a partir de 2021. Moção de apoio ao projeto de lei número 320/2025 em discussão. Paulo César. Vou me manifestar, presidente, antes não deu tempo na tribuna, né? Parabenizar o senhor pela iniciativa, com certeza a gente vai estar favorável. Realmente o senhor fez o discurso e disse que está ruim na agricultura, a gente sabe disso. Quando não perde na enchente, perde na seca, então nada mais justo do que a gente também fazer uma moção que é só, na verdade, uma aprovação de um requerimento. Então, vou ser favorável. Joaquim. Parabéns à iniciativa. Não tem como não apoiar uma causa assim, né? É agricultura, eu acho que é justo. Então, mais uma vez, parabéns.
Que bom. E vamos lá. Ayrton? Eu vou me manifestar porque é da nossa classe. A nossa classe. E se nós reprovasse um apoio desse, nós sabemos o que isso significa no governo federal. O agricultor se manifestar dizendo que nós estamos precisando. E antes alguém comentou que talvez nós não estávamos precisando. Não, nós estamos precisando. E outra coisa que a gente sempre vem defendendo, não adianta imperatividade, empurrar. Nós temos que, por uma vez e para sempre, encerrar essa atividade, porque senão nós estamos só empurrando adiante, pedindo ajuda, pedindo apoio e tudo, e não adianta, a atividade continua. Só isso, presidente. Sadi? Também parabenizar pela iniciativa, né? E sou favorável, né? Acho que a dificuldade é para todo mundo, né? Na parte da seca, na parte da enchente, né? Então, a agricultura a gente sabe o que é isso. Desculpa, presidente, vou voltar à minha fala que eu tinha esquecido de ligar. Sim, sou favorável também ao projeto. E a gente sabe da dificuldade, né? Na parte da seca, na parte da enchente, principalmente, que aconteceu agora, né? Então, a agricultura ganhar uma ajuda, isso é muito importante na parte das dívidas, né? Então, sou totalmente favorável. Eu também vou me manifestar sobre essa moção de apoio, né? Foi até uma solicitação de pessoas de fora, né? De outras regiões que estavam passando por uma seca de novo, né? E a gente sabe sempre, né, o desafio do agricultor. Ele planta, mas ele não sabe se ele vai colher. E é complicado, né? E realmente nosso estado agora passou por 3, 4 anos assim complicado, né? Umas regiões aí conseguiram colher, não sofreram praticamente nada esse ano ainda, né? E a gente sabe que essa dívida aí, se realmente passar, né, é um prazo aí de um juro bem menor, né, e de mais anos, onde para dar perna para o agricultor de novo, né? Isso é muito importante. Isso é um projeto de lei do senador Luiz Carlos Reins, né, do PP, né, e que ele é de uma região que sofreu novamente com a seca, né, e eu acho assim nada mais justo nós apoiar, né, essa classe. Voto a moção de apoio ao projeto de lei número 320/2025 em votação. Quem estiver a favor permaneça sentado, do contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade. Não tem projeto que baixe as comissões. 2 minutos para cada vereador se manifestar. Joaquim? Eu só gostaria de mencionar, no uso da fala do senhor Ayrton, ele comentou sobre as sinalizações da VRS 811. Claro, né, levantou a questão, tem 2 vereadores da comunidade aqui, só para esclarecer, nós estamos indo atrás, né, faz 15 dias agora nós recebemos visita de deputado na comunidade, o deputado Ayrton Lima, foi feito pedido até para deputado, o mesmo entrou em contato com o senhor Jovir Costela, né, me mandou que foi pedido, então até deputado já fez o pedido para conclusão dessa obra. A gente não sabe mais para quem recorrer, né? Eu acho que a sugestão é daqui um pouco nós se juntar e começar a pintar e botar placa, porque não soubemos mais para quem recorrer. Então, só para esclarecimento, mas muito bem levantada a questão. Até esse pedido foi feito ano passado, né? Veio do DAER, representante do DAER ali de Lajeado, foi feito um pedido, né, para essas pinturas, né? Onde naquela época nem a parte de Arroio do Meio estava pronto, né? E prometeram para nós aí tudo, fizemos ofício, tudo certo, que iam fazer uma pintura provisória, mas nem a pintura provisória. E a gente sabe o perigo que é de noite quando chove isso aí. A gente sabe que essas curvas, tudo, isso é perigoso, mas a gente já fez a parte, podemos daqui a pouco fazer mais um ofício, tentar mandar para o DAER fazer essa pintura, podemos fazer isso aí, né? Tentar ficar futucando, porque
esse povo é complicado. Será que o governador não tem tempo para inaugurar, por isso que estão esperando? Porque, sei lá, né? É um problema. Sadi? Falar um pouquinho também da Ponte Baixa. A gente passa lá praticamente todo dia, né? E tem gente que passa 2, 3, 4 vezes por dia, né? Estou vendo as obras num ritmo um pouco mais acelerado hoje, né? E sempre tem aquela preocupação, né? Nós estamos num período ainda que não está chovendo muito, né? Então a gente também tem que agradecer a parte da empresa Samira aí que está tocando ficha, né? E a gente espera também que logo passe esse tempo, né? Que esteja pronto, né? Para a gente poder passar todo dia, para caminhões poder passar principalmente, né? E o município depende dessa passagem, né? Então, agradecer essa parte também. Paulo César, 2 minutos. Eu vou me manifestar também, não tinha tempo lá para falar sobre a questão das sinalizações, não vou repetir os que vocês falaram, mas eu também peço que eu fiz um pedido, de repente, para a administração ver mais uma vez a questão dos quebra-mola, talvez aqui na Pinguela, lá no Esportivo. Também, onde pegou a enchente, todo mundo sabe, foi trabalhado muito com maquinário aqui no centro, não adianta também nós só se preocupar, claro, ela é importante, tem que ser sinalizada, mas aqui para cima, onde a enchente pegou muito maquinário trabalhar, aqui para lá também precisaria de repente, já que vamos fazer o asfalto lá em cima, depois a empresa vem e pinta, quem sabe faz um aditivo e pinta essas ruas onde a enchente mais pegou. Seria isso, presidente. Vereador Ayrton, 2 minutos. Eu vou me manifestar, velho Joaquim, não pensam mal. Tu sabe que eu não sabia daquela reivindicação de vocês, mas é importante nós forçar. Isso nunca quer dizer porque se o morador pede o vereador, olha assim, isso é meio que ter saltos baixos, não precisa se preocupar. Se alguém peça uma culpa a vocês, a união faz a força. E com isso, antes nós vamos conseguir. Só que eu tô bastante preocupado. Agora eu vou ficar bravo também. Se fala muito da Ponte Baixa e está se esquecendo da Ponte Alta. Não vi ninguém falar da Ponte Alta. Nem na reunião de Marques. E olha, aquela Ponte Baixa tem história. Pelo que eu senti lá, tem história. Vamos aguardar, vamos ver se está certo, tomara que dá certo. Só que eu não sossego, eu quero sim aquela Ponte Alta. E também, vereador Paulo César, quando eu esqueço um pouco daquela nossa rua, de anos atrás, quando César foi chamar de Rua dos Cajuinhos, agora hoje tu me lembra aí na tribuna me dizendo isso. Isso pega mal, como é que eu ia justificar isso para a comunidade lá que você me vem aí na tribuna e vai me dizer daquela Rua dos Cajaém lá? Eu não quero, não vamos nós, eu peço que a imprensa não me divulga isso muito porque pega mal para a nossa vila. É a vila que mais está crescendo no nosso município travesseiro. É a nossa vila, não é, Pedro Alexandre? Obrigado, vereador. Por isso, eu acho que nada mais justo, nós precisamos começar a dar nome às nossas ruas do interior. Né? Vamos ver com o jurídico, vamos, a partir de abril, começar a marcar isso, né? Nada mais justo ter cada rua seu nome. Próxima sessão ordinária será realizada na segunda-feira, dia 17 de março de 2025, às 20 horas. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão. Sabe como é que é?